Olá, brothers! Estamos começando o episódio 5. Que fantástico! Mais uma vez, nós juntos aqui, nessa oportunidade. Eu quero começar te pedindo um favor, uma gentileza, ou até mesmo sua vida está sendo alcançada e impactada. Curta Café Gospel, comente e compartilhe, para que o programa Café Gospel possa chegar ao maior número de pessoas. Eu quero nesse momento orar junto com você nesse episódio 5 e que possamos hoje, como não tem sido diferente em cada episódio, viver a vontade e o propósito de Deus, na sua, na minha, nas nossas vidas. Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez pelo episódio 5 do Café Gospel, que nós estamos chegando juntos, Pai, nessa caminhada, trilhando com propósito, com princípio, mas em especial com amor à Tua vontade. Que o reino de Deus se estabeleça através do ministério do programa Café Gospel na casa de cada um que tem sido alcançado e impactado pelo poder da Tua glória. Que não seja diferente a transformação, a cura, a libertação. Assim eu oro, assim eu clamo. E que venha dos céus palavras de sabedoria, palavras de discernimento, palavras de entendimento, para trazer transformação a cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e pelo Seu amor, Pai, que nós possamos continuar firmes no episódio 5, rumo ao próximo, abençoando, proclamando e declarando o reino de Deus, em nome de Jesus. E eu quero hoje trabalhar com você com o endereço de como ser abençoado. O Café Gospel ele traz a leitura do manual, o manual da vida, o manual da transformação, o manual da cura, o manual da libertação. O Café Gospel ele traz para nós, esse tempo especial, na rede social, um conteúdo de qualidade que vem do coração de Deus, para abençoar a minha, a sua, as nossas vidas. Para que as vidas elas tenham princípio, propósito, mas o tempo que nós usamos aqui, que nós possamos usar também com um propósito de sermos abençoados e que possamos abençoar aos que amamos, mas também aqueles que nos fazem de seus inimigos. Que eles também possam ter a oportunidade de ser alcançado e ter a sua vida transformada, mudar o seu sentimento. Porque sentimentos ruins, eles geram situações e momentos ruins. E o Café Gospel ele vem para transformar isso. Então, nós não somos mais um. Nós somos um ministério onde proclama o reino de Deus. E hoje nós vamos ensinar o caminho para que você, para que nós sejamos abençoados pelo poder de Deus. Nós vamos ler em número 24, do 1 ao 9, e aqui é uma história conhecida de todos nós, e daqueles que não conhecem, estão tendo a oportunidade de conhecer, nós vamos falar de uma passagem do profeta Balaão. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que bem abençoasse a Israel, não foi essa vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alcançou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros juntos às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agagüe, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito. As tuas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará?
Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Essa é a palavra de hoje, é a palavra desse episódio 5. E eu trago esse momento, essa palavra, que nós estamos vivendo um momento também bíblico e nós estamos vendo a guerra que está acontecendo do terrorismo contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, contra Jerusalém. E nós temos visto por imagens e algumas coisas sobrenaturais da parte de Deus que tem também acontecido e tem mostrado a todo mundo, às nações, que há Deus em Israel. E esse mesmo Deus, ele é sobre as nossas vidas. Esse mesmo Deus, ele traz transformação. E esse mesmo Deus poderoso que tem mostrado que ele é sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, ele é sobre nós, o povo escolhido e chamado, a cada um de nós. E aonde nos justifica isso? Com a vinda de Cristo, com a vinda de Jesus, seu Filho primogênito que ele deu a cada um de nós, para que a preço de sangue precioso, ele trouxesse salvação para mim, para você, para todos nós. Esse preço precioso, muitas vezes nos afazeres da vida, e nas preocupações, nas limitações, nós deixamos de entender e compreender a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus deixou a cada um de nós para que possamos ser abençoados e possamos viver o melhor dessa terra. E um dos princípios de Deus é todo aquele que abençoar Israel serás abençoado, mas todo aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Como você tem usado o seu tempo? E vamos lá no 9 novamente. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Palavras de Deus poderoso, gigante e grandão, amoroso. Mas o nosso Deus é amor e justiça. Então, eu quero saber como você tem usado o seu tempo. Como você tem usado esse tempo precioso de Deus no seu dia a dia? É só para sua conquista pessoal? É direito, claro que é. Esse é um dos propósitos. Mas é só isso. Como você tem olhado, e aí eu não preciso ir longe, muitas vezes nós falamos, vamos fazer missões. E nós não fazemos missões dentro da nossa própria casa. Do nosso Israel de Deus, nas nossas casas. Se nós nos prostrarmos diante do Deus poderoso e grandão, clamarmos a Ele, e abençoarmos a nação de Israel para que haja paz nessa nação e essa mesma bênção venha sobre cada um de nós, nós seremos alcançados e impactados pela glória de Deus. Eu quero, junto, fazer um desafio a você essa semana. Se até hoje você não entendeu, não compreendeu e não fez isso, que essa semana, quando você estiver recebendo essa mensagem, esse vídeo, esse episódio 5 do Café Gospel, você coloque como propósito uma semana, 7 dias de oração, jejum e oração pela paz em Jerusalém e Israel. Você verá a transformação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, projetos e propósitos diante de Deus, porque Ele é fiel na sua palavra. Aqui Ele nos dá a receita de como nós podemos ser abençoados. Mas nós temos que entender, não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas será transformado e abençoado pelo poder e a glória de Deus. Então eu quero nesse momento juntos nós trilharmos essa caminhada por 7 dias. 7 dias, orando, clamando, jejuando pela paz em Jerusalém e Israel. E nós veremos a transformação dentro da sua casa,
a transformação dentro do seu casamento, a transformação dentro da vida dos seus filhos, a transformação no seu trabalho, a transformação na sua escola, na sua faculdade. Muitas vezes, nos afazeres do dia a dia, nós chegamos atribulados em casa. E nós trazemos esses problemas de fora para dentro do nosso santuário, aquele momento onde nós temos a intimidade com esse Deus poderoso e grandão. E nós, ali naquele momento, nós deveríamos contemplar a glória de Deus e sermos gratos pelo dia que nós temos com Ele. Hoje, quando acordamos, eu sempre tenho um princípio quando nós acordamos. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida. Eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. Eu agradeço a Deus pela saúde. Eu agradeço a Deus pelo amor. Eu agradeço a Deus pela justiça. Eu quero relatar algo para vocês. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu tenho falado isso. Nós passamos por uma fase, ainda continua aí, amenizou, o Covid. Eu só estou aqui junto com você, porque esse Deus poderoso e grandão, Ele teve misericórdia da minha vida. Porque ele tem um propósito. Não tinha, Ele tem um propósito. E eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi o propósito da minha vida em estar aqui para te abençoar. Eu passei por 27 dias numa situação muito difícil. E no momento que eu tive uma crise respiratória na primeira semana, minha tia que me ajudou muito, um beijo, tia Marisa, eu te amo. Minha tia, minha mãe, minha amiga, me ajudou. Um casal vizinho de casa, a avós das minhas sobrinhas, da minha sobrinha, o irmão José, a irmã Elisa, Deus abençoe vocês. Vocês moram no meu coração, agradeço pelo cuidado que vocês, da parte de Deus, tiveram com a minha vida. E o cuidado de Deus, Deus, obrigado. E se eu estou vivo aqui hoje, conversando com vocês, testemunhando isso, de estar vivo, quando havia necessidade de ser chamado uma ambulância, me levar para o hospital e eu seria entubado, e eu falei para minha tia, não chame, eu não vou. Eu já conversei com Deus. E se o propósito de Deus é, nesse momento, me levar, que Ele me leve, mas eu vou morrer em casa. Eu não vou para o hospital. Não sei, no seu ponto de vista, se é imprudência ou não, mas eu entendo isso como fé e amor desse Deus poderoso. E essa fé alcança você agora. Essa fé traz cura para você agora. Essa fé te levanta da cama agora. Você seja curado agora. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Que o seu casamento seja restaurado agora. Eu declaro e profetizo sobre o seu casamento. Que o seu filho seja liberto das correntes do inferno, das drogas, dos vícios agora. Eu declaro sobre a sua casa. Esse é o nosso propósito. E que possamos juntos, nesses 7 dias de propósito, orando pela paz de Israel e Jerusalém, eu quero pedir a cada um de vocês que tiver a vida transformada e queiram testemunhar, entre em contato com a nossa produção e mande seu testemunho. Que eu terei o imenso prazer no próximo episódio de ler aqui e agradecer e declarar o reino de Deus através do seu testemunho, porque Deus é poderoso para fazer isso. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui juntos no episódio 5 como reino de Deus, como propósito de Deus, orando para que haja paz em Jerusalém e Israel, para que os inimigos de Israel, que têm durante séculos, nós sabemos disso, atentado contra o povo de Deus, os inimigos usados pelo inferno contra o povo de Deus, seja em qualquer local do mundo, que sejam transformados, impactados pelo poder da glória do Deus grandão e maravilhoso. Aquele que quiser ter a vida transformada, impactada, curada, liberta, que clame pela glória de Deus e clame pela paz em Jerusalém e Israel
e nós juntos vamos ver a mudança, a transformação. Eu quero ouvir seu testemunho, porque eu sei que a sua vida já está sendo transformada, mas ela será impactada pela glória do Deus grandão. E aqui Deus nos dá um endereço puro e simples, dentro do seu manual do nosso funcionamento. Como nós temos sido no dia a dia? Somos gratos? Eu falei para vocês agora um pequeno testemunho de um momento que foi agora, recente, há 3 anos atrás. E nós estamos aqui juntos porque Deus tem um propósito. O seu amor e a sua justiça está nos alcançando, está nos impactando, está transformando as nossas vidas. E quando nós temos essa percepção de olhar para o nosso próximo e abençoar, profetizar sobre Jerusalém e Israel, embora eu nunca tenha ainda pisado lá, mas nós podemos juntos profetizar pela paz daquela nação. Nós vamos ter essa paz, essa transformação, esse amor, esse cuidado de Deus na nossa casa, na nossa vida, no Israel de Deus, na vida de cada um de vocês. Então, nesse episódio 5, nós estamos falando sobre ser abençoado e como ser abençoado. E aqui está o endereço. Que possamos juntos abençoar e proclamar e declarar o reino de Deus e a sua paz sobre a nação de Jerusalém e Israel. Essa aliança que nós, como ministério do reino de Deus, como Café Gospel, nós temos Brasil e Israel. Esse é um compromisso dentro do meu coração. Esse é um compromisso dentro do nosso ministério. Essa aliança com Brasil e Israel. Para que essa nação poderosa, chamada e escolhida por Deus, ela possa impactar e ela possa emanar, radiar essa mesma paz, essa mesma prosperidade sobre a vida de cada um de nós, cada um de vocês. Então, meu brother, eu quero, nesse dia de hoje, te agradecer de uma forma especial. Verdadeiramente, te agradecer de uma forma especial. Porque nós estamos aqui juntos aprendendo, declarando e profetizando o reino de Deus através do seu ensinamento, da sua palavra. Que o Espírito Santo traga discernimento, sabedoria, impacte a sua vida. Que você tenha mais do seu dia a dia, que é o presente de Deus, um tempo especial para conversar com o Deus poderoso e grandão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, lá dos céus o nosso Deus poderoso e grandão vai ouvir e atender a sua oração e vai ter a sua vida curada, impactada, transformada pelo poder e a glória de Deus. O reino de Deus aqui estabelecido, através do Ministério Café Gospel, é para trazer transformação. Cada um dos convidados que nós temos a cada episódio, conversado aqui, o ensinamento que nós temos desse projeto, deste curso, que virão, sempre falo para vocês, virão novidades, com o professor João Terenciano, que é Você Rumo ao Sucesso. Nós entendemos que o Ministério Café Gospel, não somente, mas de uma forma especial, nós impactamos e ensinamos e aprendemos juntos dos céus a sua palavra e o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós também temos junto desse curso, desse projeto Você Rumo ao Sucesso, lhe ensinar os caminhos para que você possa de uma forma projetar e colocar de uma forma organizada seus objetivos, suas metas e os seus propósitos. Então hoje nós estamos juntos aprendendo e que possamos, nesses 7 dias que nós vamos colocar como propósito, como desafio para cada um de nós, nós vamos jejuar, orar e clamar pela paz da nação de Jerusalém e Israel, para que haja paz naquela nação, para que a mão poderosa do Deus
poderoso e grandão, ela possa vir sobre aquela nação, mas sobre todo mundo, sobre as nossas vidas, porque nós temos uma aliança poderosa e eterna, pela salvação, pelo sangue do Cordeiro sobre a minha e a sua vida. E através do nosso ministério, você tem sido impactado, você tem sido tocado de uma forma especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade do Deus poderoso e grandão. Procure aí próximo da sua casa uma igreja cristã onde ministra como centro Jesus Cristo. Procure. Vá lá ter um concerto com Deus. Se você está aí desejoso de aceitar na sua vida de uma forma impactante Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Olá, olá! Estamos dando continuidade no episódio 5. Tivemos uma palavra maravilhosa, nós demos lá o endereço da sua bênção, da sua prosperidade, que é o profeta Balaão abençoando quando ele entendeu que foi contratado para amaldiçoar, né? Israel, ele entendeu que não se amaldiçoou o povo de Deus. Como assim as nossas vidas? Então, nós devemos abençoar. E não só ser abençoado, ser um abençoador. E esse episódio 5, ele vai dar continuidade com o nosso convidado Sandro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Com o professor João Terenciano, que já é um amigo da casa e está aqui no episódio passo a passo, você rumo ao sucesso. E nós vamos aprender muito mais hoje, né? Nós vamos aprender muito mais com o professor João, com o nosso amigo e convidado Sandro. Ih, faltou sobrenome? César. Mas aí me confundiram. João César Terenciano, Sandro César. Olha aí, ó, tudo César aqui, né? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. É isso aí. E eu quero começar com esse cafezinho maravilhoso, né? Nós não podemos... Eu já passo a fala para os senhores, mas antes nós vamos começar aqui. Oba, café. E esse cafezinho maravilhoso, né? Hoje, que a produtora única nos deu, ela vem acompanhada... Cadê o nosso adoçante? Ela vem acompanhada... Eu acho que já colocou adoçante, não colocou? No meu, sim. Eu vou colocar só 5 gotinhas e meia para cada um, que fica igual, para que a gente possa, né? Isso é padrão. Padrãozinho. Nosso convidado Sandro. Obrigado. E aqui convido a todos vocês que nesse momento nós possamos tomar esse cafezinho Saúde. maravilhoso. Saúde a todos, né? 3 golinhos. Quem toma 3 golinhos? Quem que toma 3 golinhos? É a hora que começa a reunião, né? 3 golinhos dos irmãos. Verdade? Só falta Então... mais um. E segundo o Gabriel, tem um ingrediente novo aqui para nós descobrir. Não é? Descobriu aí? Descobriu, Sandro? Qual é o ingrediente que o Gabriel colocou para nós hoje? Ainda não, mas eu vou até o final eu descubro. Isso, vou dar um spoiler. Um spoiler. É spoiler? É. Spoiler. Vou dar um spoiler. Vou deixar você descobrir no final. Não é pra falar que é canela, mas só um spoiler. Aí você descobre. Como aquele que vem, sabe quando você vai conversar com a pessoa, falar do filme, e a pessoa conta o final pra você? Eu não ligo, eu até gosto, porque daí eu quero assistir pra ver se é verdade o final. Mas voltando aqui, né? Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, vocês por estarem aqui conosco. Eu que agradeço, né, a oportunidade. acompanhando a oportunidade. E hoje vai ser mais um episódio 5 fantástico, de aprendizado, crescimento, Amém. Conhecendo a vida do Sandro, né? A sua formação, que no primeiro episódio contigo você já nos colocou. Nós queremos saber um pouco mais agora do Sandro, empresário, né? O contador, a sua formação. E, professor João, conduza essa parte aí com o nosso convidado Sandro, para que a gente possa ouvir mais e aprender, assim, aprender o máximo aqui. Perfeito. Oficialmente, bom dia, Sandro. Bom dia. Bom dia, pastor Anderson. Bem, nós conhecemos o Sandro pessoa, a sua família. Você falou dos seus pais, que eram um exemplo para você. Você falou da sua família atual, dos seus filhos, né? Então nós pudemos conhecer o homem
Sandro, desde lá do momento que você era um jovem, né? Agora nós queremos conhecer quem é o Sandro profissional, né? Você se formou e teve lá um início de um emprego que te encantou, um emprego que mexeu com o seu conteúdo, que fez com que você chegasse onde você chegou. Então, Sandro, fique à vontade e fala para nós um pouquinho do lado profissional seu. Bom dia, sempre é um prazer estar aqui no Café Gospel. Quero agradecer ao professor João, pastor, e a todos que estão nos assistindo, e poder compartilhar com vocês e a quem nos está nos assistindo ou venha nos assistir nas redes sociais a importância da informação, né? Eu acho que poder compartilhar um pouco da sua vivência e do seu conhecimento, ela surge em algum momento uma questão de aprendizado, de um despertar. E quiçá nós aqui no nosso Café Gospel, isso possa acontecer de forma sobrenatural na vida de milhares de pessoas, despertando para que essas pessoas possam vir se estimular, se conhecer e principalmente se dedicar àquilo como um sonho, uma realidade, ou até na sua trajetória como pessoa, indivíduo ou profissional. Sempre é um prazer e quero agradecer novamente o convite. Em relação à minha vida profissional, pois é, não é fácil, né? Uma pessoa que, como eu disse no outro episódio, vindo de uma família muito simples, humilde, onde que papai e mamãe teve muita dificuldade em relação a manter uma família financeiramente, eu tive que estudar muito. Eu acredito que essa minha história, ela seja semelhante à história de muitos brasileiros e brasileiras, em que as coisas não caem do céu. Você tem que correr atrás, você tem que batalhar, você tem que acreditar que um dia é feito após um outro dia. E essa consequência de dias tem dois ingredientes em que a vida me ensinou que não pode faltar. O primeiro ingrediente é perseverar. Você tem que perseverar sempre em sua vida para que você possa chegar nos seus objetivos. E o segundo ingrediente é você poder acreditar, antes de mais nada, em Deus. Porque sem Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada. E a partir do momento que você acredita em Deus e você consegue perseverar na sua vida, você consegue chegar nos seus objetivos. E eu quero deixar isso de uma forma muito latente para aqueles que estão nos assistindo. Acredite. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Mas como é gratificante você conseguir chegar no seu objetivo, no seu sonho realizado. E isso só tem uma palavra: satisfação. A satisfação de chegar e você poder olhar para trás e ver o quanto foi difícil, mas você perseverou, você lutou e você conquistou, não tem palavras. O início da minha vida profissional não foi fácil. Meu primeiro emprego foi no Banco Brasileiro de Desconto. Como eu havia dito, o sonho da minha mãe era que o filho pudesse estar trabalhando numa instituição financeira. Ela tinha na mente aquela pessoa trabalhando de forma social, terno, gravata, e principalmente o sonho dela era me ver como homem, filho, um executivo. E eu consegui trazer essa realização desse sonho para minha mãe. Aquela mulher batalhadora, simples do interior, né? Eu pude fazer com que ela pudesse, dentro do sonho dela, se realizar no meu trabalho. Em que eu consegui ingressar no Banco Brasileiro de Desconto, hoje conhecido como Banco Bradesco, onde foi a primeira situação de emprego que abriu as portas, os horizontes, e fez com que eu entendesse o que é você trabalhar. Naquela ocasião, nós podíamos trabalhar com 14 anos. Não existia essa lei forte. Eu até acho um pouco arbitrária, porque você não tira a infância de um adolescente, de uma criança com 14 anos. Eu até acredito que nós deveríamos voltar a incentivar os jovens a começar
a ingressar no meio de trabalho, criando responsabilidades a partir dos 14 anos. Né? Eu acho que essa idade de 16 anos não é uma idade adequada, podendo ter uma brecha para 15 anos, mas inferior a 15 anos não poder trabalhar não me arrancou nenhum pedaço. Voltando ao tema, professor, meu primeiro emprego foi no Banco Brasileiro de Desconto. Eu entrei como office boy, né? Naquela época, nós chamávamos dentro do banco, o meu cargo era de contínuo, era o nome que era dado Eu lembro. aos office boys. E foi uma coisa maravilhosa. Primeiro, você ganhar seu dinheirinho, não depender tanto do pai e da mãe, mas principalmente começar a entender em que o meu trabalho, eu tinha um retorno financeiro, pequeno, mas gratificante. E ali eu comecei a entender em que você tem que trabalhar muito para sobreviver de uma forma honesta. E se você quer buscar algo de maior valor ou crescer na vida, você tem que se dedicar mais. E se dedicar mais é você aprender mais, estudar mais, perseverar mais. E é isso que eu fiz na minha vida até então. Não foi fácil? Não, não foi. E aí abriu outros caminhos, outras vertentes, principalmente no aspecto de pensar sempre no amanhã. O hoje, ele é extremamente importante, porque o hoje está a um passo de virar o ontem. O que eu acabei de falar faz parte do passado, mas o mais importante é o que eu tenho, o que estou falando, que é o nosso presente, e o que eu vou falar, que é o nosso futuro. E o nosso presente, ele é a base e o alicerce do que vem nos acontecer, que é o amanhã. E este amanhã, ele é pautado neste momento em que nós temos que sempre refletir como eu posso, no momento futuro, estando num panorama de uma constituição de família, poder oferecer o melhor para minha esposa e os meus filhos. Então, sempre pensar, projetar, é uma coisa que fez parte da minha vida. Porque o meu presente é extremamente importante, mas mais importante no meu presente é quando eu me projeto em que eu quero ser o amanhã. E o amanhã, para mim, ele é tão importante quanto o meu hoje. Porque o que eu plantar hoje é o que eu vou semear amanhã. Claro. O que eu acho fantástico. Perdão. Um episódio complementa o outro. E aí, essa fala do Sandro, eu vou trazer uma lembrança para todo mundo, para nós. Do presente valioso. Do presente valioso. Então, olha só. No episódio anterior, o senhor nos presenteou com um presente valioso. Foi o que o Sandro acabou de relatar agora. Claro. Para vocês verem quanto é importante você assistir desde o primeiro episódio até este. E os próximos. Um complementa o outro. É um aprendizado contínuo. Você rumo ao sucesso, através do professor João, nos deu o presente valioso do para-brisa e do retrovisor. O Sandro acabou de relatar na vida dele o para-brisa e o retrovisor. Ao vivo e a cores. Né? Claro. Pois é, Sandro. Mas uma fala muito importante sua, na minha opinião, foi a questão da perseverança, que eu considero uma grande qualidade do ser humano. Então, o público que assiste o Café Gospel, ele é imenso. E dentro desse público tem adultos e tem jovens, né? E eu queria que você, então, enfatizasse um pouquinho mais essa questão da sua carreira agora, né, como o Sandro profissional, a questão da perseverança. Que outras qualidades que podem somar na perseverança, que você julga importante, que especialmente os jovens que estão nos ouvindo fortaleçam na sua vida, que ajudem a viver o presente valioso, o momento atual, puxando alguma coisa do passado como experiência, com a visão para o futuro. Vamos lá, professor. Uma pergunta maravilhosa. Eu gostaria de poder responder e compartilhar com essas pessoas que possam estar nos assistindo o que eu vivi na prática. Eu acho que a melhor resposta é o que você viveu e sentiu ali
de forma concreta, né? Não de uma forma abstrata. Eu poderia dizer várias situações aqui que se elencam com a minha trajetória, mas eu gostaria de responder, porque eu acredito que isso muitas pessoas vão se assemelhar no que estão passando. Quando muito jovem, como contínuo no banco, eu queria crescer. E eu tive essa oportunidade de crescer, porque eu nunca fui uma pessoa acomodada. Então a palavra acomodada é uma palavra perturbadora na minha vida, porque eu sempre digo para as pessoas, não se acomodem, nunca. Então, este é um fator. Entrar na zona de conforto, né, é um perigo danado. Exatamente. A pior coisa que tem na vida de um profissional, de alguém que busca almejar alguma coisa mais valiosa para o amanhã, o comodismo é a inquietude daqueles que não querem prosperar. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa movida por resultados. Quando não tem alguém que me ameace no sentido profissional, eu me acomodo. E se acomodar sem ter um concorrente faz com que nós começamos a regredir profissionalmente. Partindo dessa fala, que eu acho fundamental, eu vejo que no projeto Você Rumo ao Sucesso, né, nós temos esse complemento de construção, aprendizado, vencendo o medo, tudo. Agora, essa questão é muito séria, essa questão da acomodação, da competição, que é um detalhe. A competitividade, para que você não se acomode, eu já ouvi um amigo falando sobre isso, ele competia com ele mesmo, nunca com outros, né? Então ele olhava e falava, peraí, acho que aqui não tá bom. Eu preciso fazer melhor que isso, eu preciso ser melhor que isso. É um dos princípios do atleta, né? Não é? Então eu vou competir comigo mesmo. Então, eu sabendo que eu sou o meu adversário, eu vou sempre... Isso me leva também ao ponto da questão da pessoa quando ela entra em depressão. A depressão, ela não está deprimida com o que está no externo, ela está deprimida no que está no interno. Então a gente vê que é sempre de dentro para fora. Sim. E essa competição, ela tem que ser de dentro para fora, não com os outros. Mas quando... Meu entendimento, e aí os senhores me corrijam ou me complementem aí. Quando ela parte de dentro para fora, você começa a ter as mudanças necessárias, a competição necessária para ser cada vez melhor, para contribuir melhor, e aí você contribui melhor com a sociedade, você contribui melhor com o ambiente onde você está, contribui melhor com a família, contribui melhor em todas as áreas onde você se propôs a fazer, você faz melhor, não é? É isso mesmo, professor? Sem dúvida. Veja só, existe um quadro famoso que eu creio, se não me falha a minha memória, pintado por Hunt, que chama Jesus Bate à Porta. E aparece Jesus na porta, do lado de fora. E alguém disse, mas tem um defeito nesse quadro. Ele não tem maçaneta. Então a resposta do pintor foi, claro que não tem. Porque isso representa a porta do ser humano e só pode ser aberta de dentro para fora. Mesmo que Cristo bata a porta, só pode ser aberta de dentro para fora. E o que você citou é exatamente isso. Né? Pegando a fala do pastor Anderson, nós só podemos sair da situação atual de dentro para fora. Tem que encontrar a energia necessária dentro de você para que você cresça, para que você saia da situação atual, viva o momento presente pensando no futuro. Tá? Então, mais uma vez, a qualidade, a perseverança, ela é muito importante. Mas aliado a ela, que eu vejo na tua carreira, existe um fator preponderante, que é a força de vontade. O conhecimento, na minha visão, que você adquiriu, foi importante, foi a luz
A luz que iluminou a tua vida, o conhecimento. A perseverança te manteve firme, mas a força de vontade, na minha opinião, foi com que fez você chegar no nível que você chegou hoje. Então, eu julgo que também é uma qualidade muito importante. Então, eu queria te ouvir nesse sentido, né? Que outras qualidades, além da perseverança, do conhecimento, da força de vontade, você poderia citar que marcou a tua carreira, marcou a tua vida? E aproveitando esse ponto, o Sandro pelo Sandro. Vamos lá. Interessante, né? Principalmente quando é o Sandro pelo Sandro. Porque o Sandro pelo Sandro é uma pessoa altamente crítica. E isso fez com que eu chegasse até aqui. E muitas coisas nesse caminho em que eu pude percorrer da vida, para que eu pudesse chegar até aqui, eu percebi em que muitas empresas que eu passei, os colaboradores mal entravam na empresa e reclamavam muito. Não, porque esse trabalho é assim, porque esse trabalho é assim. E a grande maioria, que eu sempre achei, modéstia à parte, minha opinião, que eu sempre achei um absurdo, é que é muito comum você ver num quadro de funcionário, quando entra um funcionário novo, comparações. Porque na empresa que eu trabalhava era diferente, porque na empresa que eu trabalhava fazia de outro jeito. Então, eu costumo dizer o seguinte, em que você tem que se moldar a todos os estilos, a todas as circunstâncias, porque isso também não é só na vida profissional, é na vida. A sua vida como solteiro, você leva de uma forma, e a sua vida de casado, para nós que somos casados, nós sabemos que é totalmente diferente. E quando vem os filhos é mais... Mais diferente ainda. Então, esta palavra, moldar, ela é constante no início, meio e fim de nossas vidas. É a melhoria contínua. É a melhoria contínua. Perfeito. Então, essa circunstância em que você se molde e principalmente você se adapta a ela, quando você consegue realizar isso de uma forma prematura, muitos conflitos você começa a evitar. Perfeito. Muitas incompatibilidades você consegue fazer com que você se desvencilhe de uma forma muito mais fácil. Podemos dizer que a melhoria contínua é mais uma qualidade também, né, Com do ser certeza. humano. Evoluir a vida inteira, aprender e colocar em prática o que aprendeu a vida inteira. E eu costumo dizer na vida profissional em que nós temos que fazer o melhor dentro daquilo que dentro daquilo que nos é oferecido. Perfeito. Então, dentro do que eu entro numa empresa, e assim eu tratei na minha vida profissional como um todo, cada empresa que eu participei, que eu entrei, que eu pude contribuir, dentro do que era me oferecido, eu sempre busquei fazer o melhor. E é isso que fez com que eu me destacasse em todas as empresas que eu participei. E o mais importante de você entrar numa empresa, o mais importante do que você entrar numa empresa é a forma com que você sai dela. Porque quando você sai dessa empresa com as portas abertas, isso mostra a qualidade e o profissionalismo em que você é como indivíduo e como profissional, mas principalmente a qualidade do trabalho que você deixou naquela empresa. Sem dúvida. E todas as vezes que você voltar lá, é pela porta da frente. Exatamente. Então, eu acho que esse bate-papo nosso aqui possa estar se assemelhando a muitas circunstâncias vividas em que pessoas possam estar nos ouvindo e refletindo e fazendo essas comparações. Né? Porque, poxa, mas no meu ambiente de trabalho, poxa, eu tenho um chefe em que não é bem assim, é difícil lidar. Você não tem que estar preocupado com o seu chefe. Você tem que estar preocupado em oferecer o melhor de você. A consequência do relacionamento com a sua chefia é o resultado do excelente trabalho que você fizer. Mas é muito fácil falar isso quando é numa área administrativa, diferente de uma área produtiva. Não. Os moldes operantes podem ser diferentes,
mas a forma comportamental e a forma profissional, ela é semelhante mesmo em esferas diferentes. É lógico que o trato é diferente, mas os meios se assemelham. Então, tanto na área produtiva quanto na área administrativa, elas se assemelham em todas as circunstâncias. Problemas e dificuldades e provações tem em todos os ambientes. Né? Qualquer Todos. empresa que você vá, qualquer ambiente que você frequente, tem lá algum problema que requer uma ação, requer um procedimento da tua parte. Né? Então, o importante, segundo eu entendi a tua fala, é a gente se adaptar ao meio e encontrar maneiras de solucionar em vez de ficar reclamando, apontando o dedo, colocando na situação, na empresa e nos colegas de trabalho, no caso que você está citando, a culpa. Né? Professor, eu queria compartilhar com vocês, com o pastor, que quando eu comecei lá de baixo, como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, comecei lá de baixo. Eu acho que este é a essência do crescimento profissional. Não adianta você querer crescer lá em cima, que o tombo é maior, porque você não cria uma base de sustentabilidade. E eu comecei lá de baixo e me orgulho muito de começar lá de baixo. Isso me fez com que eu criasse o meu alicerce, me desse potencialidade de poder construir uma base profissional sólida. Só que eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Sempre existem dois lados. Um lado é aquele que se submete a ordens e o outro lado é aquele que determina as ordens. E o quão é difícil você estar num lado e do outro lado. Inicialmente eu me submeti às ordens como qualquer profissional. Eu tinha um chefe, um encarregado, um supervisor, um gerente, e essa capacidade, esse perseverar, esta alimentação de buscar informação e persistir nos ensinamentos, cursos, para que eu pudesse estar evoluindo, que eu acho que essa é a maior dica em que eu gostaria de compartilhar com todos. Independente da sua idade, sexo, estudem sempre. Busquem cursos de aperfeiçoação sempre. Perfeito. Para que você possa estar sempre atualizado ao mercado. Perfeito, Sandro. Eu concordo com você. E assim, o panorama político e econômico da época que você iniciou a sua carreira era né? Hoje, é evidente, claro, o tempo passa, o panorama muda. Você acredita que hoje, um jovem, no panorama atual, ainda tem oportunidade de crescimento e desenvolvimento no Brasil? E quero aproveitar com essa fala, fazer uma pequena colocação do que você já expôs até agora. Que interessante, né? O público nosso, ele é um público variado, né, professor? É um público variado, jovens, adultos. E a sua fala agora, ela leva uma reflexão para todos, para o que está começando e para o que já está lá. Para o que está começando, ele leva o pensar do seu comportamento ao procurar um trabalho, não ir para o trabalho, procurar um trabalho meramente só pela necessidade daquilo que ele precisa suprir. Não, eu encaro qualquer... Não é verdade. Isso é uma fala de todo mundo. Eu encaro qualquer coisa para mim poder suprir. Não é verdade. Porque daí ele começa a gerar problemas, tanto para ele, né, a infelicidade dele, daquilo. Mas então eu vou procurar só o que eu gosto? Não, mas você vai procurar algo que vai direcionar você para aquilo que você pretende ser amanhã, certo? Esse é um ponto. Então o jovem que ele está procurando seu primeiro emprego, que ele está indo, que não seja somente pela necessidade de vou encarar qualquer coisa para fazer, para poder... Não, aí você vai gerar problema para você, para a empresa, para todo mundo. Então vá em direção daquilo que vai te preparar para o futuro. E para quem já está no mercado, muitas vezes ele para e pensa e fala, estou aí no meu segundo trabalho, no terceiro, sei lá, no quarto, ou fiquei desempregado, por que não está dando certo? Então tem que parar e refletir. Refletir de como eu recebo
o receptador receba a ordem, como eu, se eu estou na posição de chefia, de liderança, como eu passo a ordem. Porque você tem, né? São duas posições. Então, para você ver que nesse momento, o refletir, ele está em refletir como eu inicio, né? Como eu inicio esse momento e como eu concluo esse momento no decorrer da minha vida, né? Até o término. Porque o importante, que você mesmo já falou, Sandro, não é como eu começo, mas é como eu prossigo, mas é como eu termino. Em sair de qualquer empresa que eu saia, ou para um negócio próprio, para ser empreendedor, né? Para crescer, ou para ir para uma nova oportunidade, né? Que foi dada, como que eu deixo essa porta aí, onde eu estava, né? Então, mesmo dentro desse contexto, né, voltando à origem, você crê que o Brasil ainda oferece oportunidade para essa juventude que nós temos hoje no país? Pastor, professor, olha, eu vou ser bem honesto na minha visão, em minha opinião. Lamentavelmente, as oportunidades parecem-me cada vez menor. Se você observa os requisitos para hoje, para a aquisição de uma vaga, de uma possibilidade de emprego, você vê lá, profissional de tal vaga requer 5 anos de experiência nisso, 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 nisso e nisso. Mas como você pode se adequar a isso quando as oportunidades do primeiro emprego cada vez mais são menores? Como muitos jovens, na nossa época nós já vivíamos isso. Hoje parece que ficou mais difícil ainda. Muito poucos programas de incentivo ao primeiro emprego, aos jovens. Como eu posso contratar um jovem que está em busca da sua primeira oportunidade se ele não tem experiência e a empresa está pedindo experiência? Uhum. E se eu não ofereço esta oportunidade, como eu terei candidatos ou jovens com experiência? É um contrassenso absurdo. Claro. E o que eu percebo que cada vez mais quem deveria criar essas oportunidades através de políticas mais assertivas para essas faixas etárias, principalmente para o primeiro emprego, tanto para os meninos quanto para as meninas, obviamente nós não podemos citar a questão de experiência para quem busca suas primeiras oportunidades. E quando você olha no mercado de trabalho de oportunidades, está difícil para o jovem, como sempre esteve, cada vez mais fica pior. E aqueles que já adquiriram uma grande experiência na sua vida profissional, após os seus 40 anos, 45 anos, ficam mais difíceis ainda. Pois é. Então nós temos duas extremidades onde que é extremamente contraditório. Parece que o Brasil ele foi criado para a faixa intermediária, porque ele não quer dar oportunidades ou não existe programas de oportunidades para quem busca a sua primeira oportunidade de emprego, e aqueles que adquiriram e têm grandes experiências não são valorizados e não têm mais oportunidade. Sim. São duas extremidades extremamente opostas em que eu vejo, lamentavelmente, cada ano piorar ainda mais. Se nós não buscarmos alternativas e essas alternativas serem extremamente exequentes, nós vamos entender que nós vamos sucumbir ao mercado em algum determinado momento. Então não haverá mais o meio profissional, o intermediário profissional nessa vida, nessa trajetória. Né? Se você não dá oportunidade, você não vai ter pessoas com execução. E se você não dá a quem já tem, você não vai ter mais o objetivo de poder dar continuidade até para que essas pessoas subsistem. Então, está muito difícil nessa minha visão. Falta muitos programas incentivadores. Eu me vejo há 40 anos atrás buscando essa oportunidade e eu vejo o quanto era difícil. E eu já vivia isso, hein, professor?
pastor. Eu fazia o meu currículo, eu nem sabia como fazer um currículo, né? O maior erro do nosso começo é nós não temos a oportunidade de uma consultoria de fazer um currículo. A maioria das pessoas sequer sabe fazer um currículo. E quando tem alguém que lhe ajuda a fazer esse currículo, aí você vai ler o currículo da pessoa. Não tem nada. Mas porque ela está buscando a sua primeira oportunidade. Uhum. E as empresas não dão essa oportunidade porque não têm experiência. Percebe o contrassenso do que eu acabei de falar? O quão é difícil para um jovem com 16 anos, 17 anos, ter que se lançar num trabalho que nada tem a ver com as suas aptidões, mas pelo menos para que ele possa ter um registro de alguma coisa. Exatamente. Eu vejo algumas empresas de porte grande, né? Algumas multinacionais, inclusive, que tem lá um programa para estagiários e trainee. Mas eu não sei, na tua opinião, não sei do teu conhecimento, existe algum plano, algum planejamento, algum programa de Estado, seja na esfera federal, estadual, municipal, que dê essa oportunidade para o jovem? Tem alguma coisa nesse sentido? Existe? Então, professor, eu também só vejo multinacional dar essa oportunidade. Tá? Eu não vejo no horizonte, num complexo, as demais empresas, pequenas e médias empresas nacionais, darem esse tipo de oportunidade, ter esses tipos de programas. E se nós observarmos, cada vez mais as multinacionais também não estão mais oferecendo esses tipos de programas. Elas vêm diminuindo ao longo do tempo. Então, vem dificultar... Mas existe, assim, alguma razão? Tudo se refere a custo, né, professor? Então, as empresas sobrevivem através de resultados. E cada vez mais essa insegurança em que um país oferece, aí eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de em qualquer contexto, quanto maior a insegurança, quanto maior a instabilidade, mais os apertos econômicos se dá dentro de uma empresa para que se mantenha um equilíbrio de continuidade dessa empresa, continuidade de resultado. Então, esses programas, às vezes, vão sendo deixados de lado, deixando num momento mais satisfatório essa retomada, e essa retomada começa a demorar, e aí quando se observa, já passou 1, 2, 5 anos, e tá bom o resultado, e as coisas começam a ir. Eu vejo algumas iniciativas do Senai, desconheço se tem outra, né? Eu não verifiquei, do jovem aprendiz, que é uma oportunidade que abre para aquele jovem que precisa se desenvolver, mas tem um custo para se desenvolver, inclusive da locomoção, né? Então, que o jovem aprendiz oferece. Existe alguma outra entidade, alguma coisa nesse sentido? Olha, Que ofereça esse tipo de oportunidade? eu acho que existem vários tipos de programas que poderiam ser criados. Eu acredito que deveriam esses programas se dar através de criação de outras entidades que não seja só o Senai, que seja focado só na linha de produção industrial. E eu também vejo hoje, pelo menos dentro do meu humilde conhecimento, tirando esses programas de multinacionais, o Senai, que vem vindo dentro de um questionamento da tributação dos S's, e que isso possa diminuir ainda mais, porque hoje nós temos duas figuras, né? Aquele jovem que ingressa dentro do Senai, onde tem esses custos bancados por uma empresa, e aqueles jovens que conseguem entrar dentro do Senai por iniciativa própria, sem que tenha esse subsídio bancado pela empresa, né? Que a vida dessas pessoas ainda fica mais difíceis ainda. Então, lamentavelmente, dentro do que eu conheço, tirando os programas dessas multinacionais e o Senai, e o jovem aprendiz, que é um outro tipo de governo, um outro tipo de programa que o governo tem, que eu não vejo de forma progressiva, o programa do jovem aprendiz. Ele te dá
a percepção do trabalho, da responsabilidade, mas não que esteja elencado dentro de uma continuidade. Porque muitos, que nem o programa do Jovem Aprendiz, você entra lá, pega na área administrativa uma pessoa na área de contabilidade. Então você, um escritório, uma empresa, contrata através desse programa pessoas para que vão lá trabalhar 5 horas por dia e dentro da área contábil. O que essas pessoas vão fazer lá dentro? Trabalhar como office boy. Então, olha só, nós estamos caminhando para o nosso encerramento do episódio 5, mas para que fique claro essa posição, eu acho fundamental, porque eu também comecei a trabalhar muito novo, aprendi, entrei eu falo extinta porque ela não tem a mesma finalidade hoje, embora ela subsista, que é a Guarda Mirim, né? Tive lá meu primeiro emprego, onde tenho o aprendizado. Nós temos a instituição que o meu irmão estudou, do Senai, onde nós temos a capacitação e a formação dos jovens. Nós temos esse projeto pelo governo federal, que é do menor aprendiz, né, para o jovem, primeiro emprego. E aí eu vou para as ETECs, né? As ETECs, onde nós temos alguns cursos diferenciados lá nas ETECs, onde a pessoa continua estudando lá. Na minha época se falava o colegial, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do colegial, mas quando você entra para esse período de término, né? Do período de estudo, do tempo de ginásio, né? Fundamental, secundário lá. Você tem os cursos técnicos, onde você pode continuar estudando, aprender uma profissão e exercer essa profissão. Então, partindo disso, entendendo que isso é fundamental, nós temos também os braços sociais, que ajudam, né, muitas vezes, o governo naquilo que ele não alcança. Não vou criticar ou citar qualquer situação contrária, mas que ele não alcance, né? E aí nós temos as entidades. E aí nós temos também, e eu não posso deixar de enfatizar, professor, o projeto do curso Você Rumo ao Sucesso, que ele vem sendo preparado, já existe, né, a aplicação dele com resultados fantásticos, e ele vem sendo preparado agora para também ser lançado, para começar a direcionar e capacitar as pessoas. E o Sandro, com a sua vida, com o seu aprendizado, vem a contribuir com isso, mostrando né? Como eu falei, nós vimos no presente valioso, o para-brisa e o retrovisor com a sua história. Nós vemos agora no seu exemplo como né, posso dizer empresário, que é um empresário de contabilidade, né? E gere várias empresas, que conhece com muita propriedade do que está falando. E aí o professor que vem com a sua formação também, né? Toda a sua formação de tempo de Senai, nas empresas onde dirigiu. E agora com Você Rumo ao Sucesso, onde dá esse direcionamento, esse aprendizado desde a base. Onde o Sandro já falou, começa-se na base, construindo o alicerce. Você Rumo ao Sucesso é essa construção de alicerce? E para que a gente possa ir direcionando para o encerramento desse episódio, eu gostaria que os senhores colocassem os seus posicionamentos e as suas considerações. Se o professor me permitir, um dos programas que eu sempre vi com bons olhos, de tudo o que o pastor acabou de falar, a Guarda Mirim, a extinta Guarda Mirim, que poderia ser estimulada a voltar novamente, como existe aí uma grande possibilidade que possa voltar, eu acredito que depende mais de uma força política e hoje estatutária, por causa da idade, né? Mas eu sempre vi com bons olhos a Guarda Mirim, sempre foi um meio pelo qual o primeiro emprego e a oportunidade da continuidade desse emprego. Porque entrava um jovem na Guarda Mirim, ele trabalhava naquele departamento, conforme ia se passando os anos, ele chegava a uma idade e dentro do seu esforço a empresa efetivava ele. Era muito comum a gente ver isso e era uma válvula de escape
em que engajava nessa continuidade. Eu sempre vi isso com muitos bons olhos, não entendo por que se extinguiu, talvez por questão de estatuto em relação à idade de trabalho, à exploração de jovens, de crianças através do estatuto. Pode ser isso? Isso pode ser, mas eu sempre vejo de uma forma negativa. O Senai, por exemplo, uma crítica que eu sempre tive, eu sempre compartilhei com as pessoas, é uma outra excelente fonte de continuidade de trabalho, onde que as empresas investem para que esses jovens busquem um aprendizado, depois esses jovens ingressam na empresa e dão essa continuidade. A minha crítica é que o Senai ele fosse mais aberto, ele não fosse só industrial, porque aí sim você abriria o leque e outras atividades, outros setores seriam contemplados, que também seria uma válvula de escape da continuidade das expectativas das empresas. As empresas buscam jovens talentosos, mas para que esses jovens talentosos cheguem nesse ápice, ou as empresas encontrem a necessidade de investir, e este investimento faz com que esses jovens apareçam e dê a oportunidade ou preencha essa ineficiência, essa lacuna dessas oportunidades, ou pelo menos venha contribuir para a diminuição desse problema. Existem várias outras circunstâncias, que nem o senhor citou, pastor, do menor aprendiz, do jovem aprendiz, que são programas que foram criados, mas não dão continuidade. As ETEC são fabulosas. Por que eu iria falar mal? De forma alguma. Mas a continuidade é que me preocupa. Então, você busca o ensino, busca o conhecimento, mas falta oportunidade para que você coloque em prática justamente aquilo que você está engajado do conhecimento. E se nós formos analisar de uma forma mais profunda, nós temos a questão do primeiro emprego, que foi a origem da nossa reunião de hoje, e a questão da faixa superior aos 40, 45 anos. Né? Então, apenas para complementar a fala do professor e, de certa forma, poder contribuir na expectativa que ele lançou, é que programas, ou mais programas, ou programas mais profundos deveriam existir, adequado ao estatuto. Então, por que adequado ao estatuto? Porque existe um estatuto, ele é uma lei que nós temos que seguir. Ou muda-se a lei, ou se adequa a ela. E dentro desse contexto, dentro do que o pastor colocou de uma forma muito brilhante, nós temos que criar programas de impacto. Impacto, quando eu me refiro, é no sentido de programas mais profundos, no sentido em que as empresas investam, elas têm uma condição de abatimento desses investimentos em prol e retorno de descoberta de talentos, onde que você possa buscar esses talentos e dar oportunidade a esses talentos. E a lei permite que algo nesse sentido, do primeiro emprego, do jovem aprendiz, seja realizado na esfera municipal? É possível isso? Sim, não só na municipal. Você pode criar um programa municipal, você pode criar um programa estadual, você pode ter um programa federal, né? A contribuição do Senai é um programa federal, subsidiado ou bancado pelas empresas. Então, o que nós entendemos, o que falta é conhecimento e boa vontade política. Infelizmente, em resposta a essa indagação, professor, eu sou uma pessoa muito enfática. Falta vontade política, falta vontade de pessoas pensarem, porque uma das coisas que eu mais vejo é que muitas pessoas têm muita vontade, né, de uma forma até exacerbada, mas falta conhecimento. Entendi. E
você crê que é possível também um programa, como você citou, para profissionais acima dos 40 anos de idade, ter um programa municipal nesse sentido? Sim, eu não diria só municipal. Já existe uma nova tendência de mercado que foi construída da seguinte situação. Essas pessoas com essa gama de experiência, o próprio mercado, de acordo com a necessidade de empregar essas pessoas, criaram por si só uma nova atividade. O que seria essa nova atividade? As empresas que não podem financeiramente pagar um executivo ou um profissional com o tamanho conhecimento e bagagem que ele tem, hoje no mercado existe a contratação de assessoria de conselho administrativo. Quer dizer que nós temos chance ainda. Opa! Então nós estamos bem na fita. E está sendo muito comum na prática do mercado a contratação destes profissionais, seja na área industrial, comercial, administrativa, tributária, em todas as áreas. Essa lacuna criada pela ineficiência do mercado e não dar continuidade a essas pessoas, eles vêm se ajustando através de venda de consultoria dos seus conhecimentos. Cada vez mais está se tornando comum contratar um diretor industrial, em vez de ele ficar um mês trabalhando para aquela empresa e aquela empresa não tem condições de pagar um salário digno, compatível para ele, essa empresa contrata 4, 5, 6 horas de um mês para essa consultoria. Ele presta o mesmo serviço, ele faz o mesmo atendimento, ele soluciona os problemas da empresa, dando a direção, e aí ele leva a essa. Olha, partindo daí, que eu acho fantástico, eu gostaria que tanto o professor quanto o Sandro falasse, porque esse episódio 5 foi fantástico, muito conteúdo, muita informação, muito aprendizado, e nos desse as suas considerações finais para que nós possamos entender para os próximos episódios, para que todos vocês que estão nos assistindo e nos acompanhando possam começar lá no primeiro episódio, se está chegando hoje, está conhecendo o nosso trabalho hoje, e vir acompanhando todos os episódios para vir construindo esse aprendizado. Então, tanto o professor quanto o Sandro, nos dê assim as suas considerações finais do que as pessoas podem esperar dos próximos episódios e qual é, nessas considerações, a visão de vocês para a realidade nossa hoje. Muito bem. Contribuição. Me permita falar um pouquinho antes do Sandro. Eu me declaro um fã do Senai, porque foi a minha primeira formação e foi onde eu fui instrutor e professor durante muito tempo. Mas eu sei que existe o SENAC e o SENAT. O SENAI ele é voltado para a indústria, o SENAC para o comércio e o SENAT para o transporte. E tem também o SENAR, que é voltado para o rural. Eu acredito muito nessas instituições e creio que realmente elas possam fazer uma grande diferença para a formação de jovens e qualquer outra pessoa que queira ingressar no mercado de trabalho. Mas eu vejo, tirando um pouco da fala do Sandro, a necessidade de um programa, um plano, não de governo, mas um plano de Estado, que possa dar base, que possa incentivar essas ações com, evidentemente, a participação dos S's que nós citamos aqui. Essa é a minha opinião. E aí, tanto na questão do jovem, como do profissional mais experiente, que ele às vezes fica um pouco desatualizado do que está acontecendo no mercado de trabalho. E aí vem a oferta dos S's para gabaritar novamente esse profissional e ele ficar à altura no conhecimento para desenvolver um trabalho em empresas nacionais e multinacionais. Esteja preparado também para isso, possa se desenvolver.
aqueles programas curtos, né, que podem ser oferecidos até gratuitamente para que esse profissional se recoloque novamente no mercado de trabalho. Perfeito. Eu entendo também, e assino embaixo com a fala do professor, e volto a repetir, eu acho que é a minha única crítica que eu faria ao Senai, em que abrisse o leque e criasse outras atividades, além dos S citados que nós conhecemos, para que o engajamento fosse maior, porque o programa é espetacular. Ele é de uma eficiência ao longo da sua história inquestionável. Na minha visão, só deveria aumentar essa amplitude. É a única crítica que eu faria. Em relação ao que nós conversamos hoje e aos demais em relação aos programas futuros, a minha visão é no sentido de deixar essa expectativa no ar. Mas gostaria de citar que existe muita coisa que nós vamos falar aqui sobre a questão tributária do país, a questão dos impactos tributários em relação às reformas tributárias, o que isso vem afetar no dia a dia com as empresas e qual o impacto disso na nossa vida como cidadãos e cidadãs. Além disso, quais são as expectativas de mercado? Ninguém gosta de falar de mercado, mas o mercado é o que nos direciona e nos tendencia até o produto que nós vamos comprar na prateleira. E se essa situação impacta de acordo com o tamanho e o volume, isso é importante saber o quanto vale ou quanto valerá o seu salário para efeito de consumo. Nós vamos ter aqui muito bate-papo em relação à postura profissional, a questão dos engajamentos dentro das empresas e, principalmente, o que a empresa espera de você como colaborador. Muitas dicas nós vamos compartilhar, muitas experiências nós vamos falar aqui sobre o que a empresa espera de você quando você está lá no RH, desde a sua postura e até mesmo algumas técnicas em que eu vivi, o pastor e o professor viveu, de seleção. Nós vamos dar aqui algumas dicas de como proceder nesse processo seletivo dentro dessas empresas. Perfeito. Lembrando, apenas para finalizar, em que nós não falamos somente de multinacional, nós falamos no mercado como um todo, pequena, média, grande, nacional ou multinacional, em relação a empresas e a todos os seus segmentos. O mais importante é que você esteja de mente aberta, coração brando e principalmente você esteja que aceite as mudanças que são necessárias na sua vida. Então, olha só, nesse episódio 5 eu quero agradecer assim do fundo do meu coração ao professor João Terenciano por mais um episódio brilhante, ao nosso convidado Sandro César por esse episódio e pela contribuição. E quero agradecer você que teve aí a paciência de nos acompanhar, de estar crescendo, aprendendo. E eu quero fazer um pedido aqui, para que você curta, comente e compartilhe o nosso canal, para que esse trabalho ele possa alcançar e chegar ao maior número de pessoas, para que pessoas, assim como nós oramos para abençoar Israel, pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas por esse programa, pelo Café Gospel, que possam aprender com você rumo ao sucesso, o seu crescimento, sua aprendizado, a construção. Assim como o Sandro falou da sua história, do desejo de ser arquiteto, o você rumo ao sucesso é a construção, é a arquitetura da sua vida, onde você vai planejar, você vai começar no alicerce e vai construir uma grande casa, um grande prédio, uma grande escola. É esse projeto. Então eu quero mais uma vez convidá-lo a continuar nos próximos episódios, nos aprendizados, e junto com o Café Gospel, junto com você rumo ao sucesso, nós possamos construir a nossa história, olhar para o para-brisa na nossa história, olhar para o retrovisor e ver no para-brisa o nosso futuro sendo construído e lapidado.
Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a Amém. todos vocês aí e que possamos, no próximo episódio, construir e continuar essa construção. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.